Salve, minha gente! Sejam bem-vindos! Eu sou o Eric Camacho e você está no Bíblia para Preguiçosos. No vídeo de hoje, nós daremos continuidade à leitura do livro de Ezequiel. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista ao vídeo até o fim e inscreva-se no canal. Vamos à leitura a partir da quarta parte, que é também o capítulo 33. Vamos lá. Quarta parte, caminho para a ressurreição do povo. Capítulo 33, responsabilidade do profeta. Recebi do Senhor a seguinte mensagem: criatura humana, diga ao seu povo, quando eu mando a espada contra o país, o povo desse país escolhe uma pessoa e a coloca como vigia. Se o vigia vê a espada chegando, ele toca a trombeta para avisar o povo. Se alguém ouve a trombeta e não fica de prontidão, a espada virá e o apanhará. E ele será responsável pelo seu próprio sangue, porque ouviu o toque da trombeta, mas não se preveniu, e terá que responder com seu próprio sangue. Se tivesse ficado de prontidão, teria salvado a própria vida. Se o vigia vê a espada chegando e não toca a trombeta, e o povo não fica de prontidão, a espada chega e surpreende alguns do povo. Estes morrem por causa de sua própria culpa, mas é do vigia que eu pedirei contas do sangue. Criatura humana, eu o coloquei como vigia da casa de Israel. Quando você ouvir minha mensagem, você precisa avisá-los. Se para o injusto eu digo, injusto, é certo que você vai morrer. Se você não avisa o injusto para que mude de comportamento, o injusto morrerá por causa de sua própria culpa, mas é a você que eu pedirei contas do sangue dele. Ao contrário, se você prevenir o injusto para que ele mude de comportamento e ele não mudar, ele morrerá por causa de sua própria culpa, mas você terá sua própria vida. Cada um é responsável pelo próprio destino. Criatura humana, diga à casa de Israel: vocês andam dizendo, nós já temos muitos crimes e pecados nas costas. Por causa deles estamos nos acabando. Como é que ainda poderemos sobreviver? Diga-lhes: juro por minha vida, oráculo do Senhor, não sinto nenhum prazer com a morte do injusto. O que eu quero é que ele mude de comportamento e viva. Convertam-se do seu mau comportamento. Por que vocês querem morrer, israelitas? Criatura humana, diga ao seu povo, nem a justiça do justo o salvará no dia em que ele pecar, nem a injustiça do injusto o arruinará quando ele se converter da sua injustiça. Portanto, no dia em que pecar, o justo não poderá viver por sua justiça. Se eu disser que o justo vai sobreviver, e ele, confiando no que já fez de correto, começar a praticar a injustiça, tudo o que ele tiver feito de bom não será mais lembrado. Ele morrerá por causa da injustiça cometida. Se eu disser ao injusto que ele vai morrer, mas ele se converter do seu pecado e praticar o direito e a justiça, devolvendo o penhor recebido, restituindo o que roubou, passando a viver conforme os preceitos que dão vida, de modo a não praticar mais a injustiça, ele sobreviverá e não morrerá. Ninguém vai lembrar a ele os pecados que cometeu. Se fez o que é justo e direito, ele continuará vivo. Seus compatriotas retrucarão: não é justa a maneira do Senhor agir. Pelo contrário, a maneira de vocês agirem é que não é justa. Quando aquele que era justo desiste do seu viver honesto e começa a praticar a injustiça, ele merece morrer, por causa da injustiça que passou a praticar. Quando aquele que é mau desiste de suas maldades e começa a praticar o que é justo e honesto, ele merece continuar vivo por causa disso. Mas vocês continuam dizendo: a maneira de agir do Senhor não é justa. Pois bem, casa de Israel, eu vou julgar vocês de acordo com a maneira de viver de cada um. Tudo está consumado. No dia 5 do 10º mês do ano 12 do nosso exílio, um fugitivo de Jerusalém veio procurar-me para dizer que a cidade tinha sido destruída.
Na tarde anterior, antes que o fugitivo me procurasse, o poder do Senhor tinha pousado sobre mim, e abriu a minha boca de manhã quando ele me procurou. Minha boca se abriu e não voltei a ficar mudo. A única saída. Recebi do Senhor a seguinte mensagem: criatura humana, os habitantes das ruínas da terra de Israel estão dizendo: Abraão era um só e foi dono desta terra. Pois nós agora somos muitos, e com maior razão recebemos esta terra como propriedade definitiva. Pois diga-lhes: assim diz o Senhor: vocês comem no alto dos montes, levantam seus olhos para seus ídolos e derramam sangue, e ainda vão continuar donos da terra? Vocês se apoiam nas espadas, praticam abominações, cada um desrespeita a mulher de seu próximo, e vão ainda continuar donos desta terra. Pois diga-lhes: assim diz o Senhor: juro por minha vida que aqueles que estão entre as ruínas serão mortos pela espada, aqueles que estão no campo serão alimento para as feras, e aqueles que estão em grutas e cavernas vão morrer de peste. Farei do país um lugar arrasado e deserto. O orgulho da sua força vai se acabar, e os montes de Israel ficarão desertos, sem nenhum transeunte. Quando eu fizer de Israel um lugar arrasado e deserto, por causa de todas as abominações que praticaram, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Função do profeta. Criatura humana, o pessoal do seu povo vive falando a seu respeito, ao longo das muralhas e junto à porta das casas. Vivem comentando entre si: vamos ver qual é a palavra que o Senhor vai mandar para nós. Depois, em bandos, eles vêm procurar você. Sentam-se à sua frente e ouvem o que você diz, mas não praticam nada. Praticam as mentiras que só eles mesmos falam, e o coração deles só quer saber de lucro. Para eles você é uma canção de amor, voz bonita e acompanhamento agradável. Eles ouvem o que você diz e não colocam nada em prática, mas quando se realizar o que você diz, e isso vai ser logo, eles vão ficar sabendo que havia um profeta no meio deles. Capítulo 34. Traidores do povo. Recebi do Senhor a seguinte mensagem: criatura humana, profetize contra os pastores de Israel, dizendo: assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel que são pastores de si mesmos. Não é do rebanho que os pastores deveriam cuidar? Vocês bebem o leite, vestem a lã, matam as ovelhas gordas, mas não cuidam do rebanho. Vocês não procuram fortalecer as ovelhas fracas, não dão remédio para as que estão doentes, não curam as que se machucaram, não trazem de volta as que se desgarraram e não procuram aquelas que se extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam com violência e opressão. Por falta de pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram pasto de feras selvagens. Minhas ovelhas se espalharam e vagaram sem rumo pelos montes e morros. Minhas ovelhas se espalharam por toda a terra e ninguém as procura para cuidar delas. Por isso, vocês, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Juro por minha vida, oráculo do Senhor, minhas ovelhas se tornaram presa fácil e servem de pasto para as feras selvagens. Elas não têm pastor, porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho. Ficam cuidando de si mesmos, em vez de cuidarem do meu rebanho. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: vou me colocar contra os pastores. Vou pedir contas a eles sobre o meu rebanho e não deixarei mais que eles cuidem do meu rebanho. Desse modo, os pastores não ficarão mais cuidando de si mesmos. Eu arrancarei minhas ovelhas da boca deles, e elas não servirão mais de pasto para eles. O governo do Senhor. Assim diz o Senhor: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Como o pastor conta o seu rebanho, quando está no meio de suas ovelhas que se haviam dispersado, eu também contarei as minhas ovelhas, e as reunirei de todos os lugares por onde se haviam dispersado nos dias nebulosos e escuros. Eu as retirarei do meio dos povos e as reunirei de todas as regiões,
e as trarei de volta para a sua própria terra. Aí eu próprio cuidarei delas como pastor nos montes de Israel, nos vales e baixadas do país. Vou levá-las para pastar nas melhores invernadas, e o seu curral ficará no mais alto dos montes de Israel. Aí elas poderão repousar num curral bom e terão pastos abundantes sobre os montes de Israel. Eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar. Oráculo do Senhor. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, curarei a que se machucar, fortalecerei a que estiver fraca. Quanto à ovelha gorda e forte, eu a destruirei, pois cuidarei do meu rebanho conforme o direito. Justiça social. Quanto a você, rebanho meu, assim diz o Senhor: vou julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. É pouco para vocês pastarem o meu pasto? Por que ainda pisoteiam o resto do pasto? É pouco beberem a água limpa? Por que ainda sujam o resto com os pés? Depois de tudo, as minhas ovelhas têm que pastar o que vocês pisotearam e beber a água que os pés de vocês sujaram. Por isso, assim diz o Senhor: vou me colocar como juiz entre a ovelha gorda e a ovelha magra, com as ancas e com os ombros. Vocês empurram as ovelhas mais fracas e ainda lhes dão chifradas até expulsá-las para longe. Pois bem, vou salvar as minhas ovelhas e elas não serão mais presa fácil. Eu serei o juiz entre ovelha e ovelha. Paz e prosperidade. Providenciarei um só pastor para cuidar das minhas ovelhas. Será o meu servo Davi. Ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o Deus delas, e o meu servo Davi será o seu chefe. Fui eu, o Senhor, que falei. Vou fazer com elas uma aliança de paz. Acabarei com as feras, de modo que elas poderão deitar-se seguras no deserto e dormir tranquilas no meio dos bosques. Farei do país e da minha montanha uma bênção. Mandarei chuva no tempo certo, e será uma chuva abençoada. A árvore do campo dará o seu fruto, a terra produzirá e todos estarão seguros, morando na própria terra. Quando eu quebrar as cangas do seu jugo e os libertar do poder dos tiranos, eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eles não serão mais presa fácil das nações, e as feras nunca mais os irão devorar. Viverão tranquilamente, sem que ninguém os amedronte. Eu lhes darei uma lavoura farta, e não haverá mais mortos de fome no país, nem terão mais que se humilhar diante das outras nações. Então eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, estou com eles, e que eles, a casa de Israel, são o meu povo, oráculo do Senhor. Vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu rebanho, e eu sou o Deus de vocês, oráculo do Senhor. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, faça o seu comentário e inscreva-se no canal. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!